Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso stand da EPAMIG. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para conversar com vocês sobre cultivares de café. Meu nome é Denis Nadalete, eu estou aqui junto com o César Botelho, nós somos pesquisadores da EPAMIG e vamos falar um pouquinho hoje sobre cultivares de café para o sul de Minas, com potencial de produtividade e qualidade. Então, assim, para a gente é sempre um desafio, né, falar de cultivares, porque escolher cultivar é muito difícil, né, visto aí a grande quantidade de cultivares que tem disponível. Então, e o café, por ser uma cultura perene, né, depois que planta é muito tempo ali no solo, então a gente tem que fazer tentar acertar o máximo possível nessa escolha para ter aí uma rentabilidade com o seu cultivo. Então, para a gente iniciar a apresentação, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a evolução no registro de cultivares. Nós temos três grandes grupos aí que nós tratamos, como cultivares tradicionais ou antigas, cultivares intermediários e as novas cultivares ou recém-lançadas. Então, quando se trata de cultivares tradicionais ou antigas, nós sabemos aí do grupo Bourbon, Mundo Novo, Catuai e Catua Caiá. São cultivares aí que a maioria dos produtores com certeza tem nas propriedades. Cultivares intermediários, aqui já começam, né, as cultivares melhoradas, né, que foram desenvolvidas pelos programas de melhoramento, como Topázio, Ouro Verde, Catucaí, Oeiras, Obatã, Iapar, Paraíso 1, e algumas das novas cultivares, como exemplo MGS Paraíso 2, que nós vamos comentar bastante sobre ela hoje, Catiguá MG2, 1194, Ametista, Aranãs, Acauã, Guará, Arara, alguns Obatãs, Catuai SH3 e alguns IPRs. Hoje, se nós fizermos uma pesquisa no RNC, né, no Registro Nacional de Cultivares do MAPA, nós temos 141 cultivares de café registradas. E é impossível todas essas cultivares terem sido testadas nas todas as regiões produtoras. Então a gente sempre busca pegar aquelas cultivares que têm o maior potencial e testá-la na maior quantidade possível de ambientes para gerar informação aos cafeicultores. Dentro desse número de cultivares, 60% delas são resistentes à ferrugem e 40% são suscetíveis. Desde a chegada da ferrugem em 1970 no Brasil, os programas de melhoramento tiveram como estratégia, né, por saber muito pouco sobre controle dessa doença, adotar cultivares resistentes, né, sabendo que essa doença, quando não controlada, ela pode causar prejuízo de até 50% na produtividade. Então, para a recomendação de cultivares, é interessante a gente entender que existem diversos genótipos diferentes. O que seriam os genótipos? As cultivares, né, as variedades. E da mesma forma, nós temos diversos ambientes de cultivo. Esses ambientes eles são caracterizados tanto por questões edafoclimáticas, né, condições de solo e clima, como por questões de nível tecnológico empregado. Se aquele ambiente ele tem utilização da irrigação, ou não tem como que são feitos os tratos culturais, tudo isso caracteriza um ambiente de cultivo, que pode causar uma interação com o genótipo. O que seria essa interação genótipo-ambiente? É a capacidade que aquele genótipo, que aquela cultivar tem de se adaptar a uma condição específica. Então existe tal lugar que tal cultivar vai bem, tal lugar ela não vai bem. Isso é interação genótipo com o ambiente. Então nós entendemos aí os conceitos de adaptabilidade e estabilidade. O que seria uma cultivar adaptável? Que ela responde a um estímulo ambiental. Conforme tem um estímulo ambiental, esse desempenho de produtividade ele é alterado. E o que é uma cultivar estável? Pode ter variação ambiental, mas esse desempenho ele é muito pouco modificado. Então a gente sempre busca por cultivares estáveis, porém a cultivar adaptável também no caso, por exemplo, de irrigação, é interessante também um dado, por exemplo, saber que uma cultivar ela responde à irrigação. Ela é uma cultivar adaptável a esse tipo de ambiente. Também é uma informação importante. Porém, cultivares estáveis são mais fáceis de ser recomendados de uma forma mais generalizada. Então, se tratando de grupos de cultivares, né, tratando a ferrugem como parâmetro, nós temos as cultivares suscetíveis e diversos grupos de cultivares que são resistentes. Essa resistência ou ela vem do germoplasma Icatu ou ela vem do germoplasma híbrido Timor. Então, esses dois são doadores de fonte de resistência que nós utilizamos nos cruzamentos, porém, aí esse híbrido de Timor, ele tem sido o nosso coringa, que ele é a fonte de resistência da maioria das cultivares registradas com resistências à ferrugem. E também tem o germoplasma Sarchimor, que já é cruzamento aí de híbrido Timor com o Vila Sarchi.
Já se tratando com resistência a nematóide, nós temos aí um nematóide meloidógene exígua, meloidógene paranaense. Esse exíguo é mais incidente aí na nossa região, tem um grupo maior de cultivares que apresenta resistência. Como exemplo, Iapar 59, AC125RN, alguns IPRs, cultivares de Epamig, MGS Catiguá 3 e Paraíso 1. Quando se trata do meloidógene paranaense, é um meloidógene que é uma espécie que é mais agressiva, né, um fator limitante à produção de café, nós temos apenas 4 cultivares que apresentam essa resistência. Comercialmente, o IPR 100 e o IPR 106, que são disponíveis, né, aos cafeicultores, e recentemente a Epamig registrou a MGS Guaiçara e a MGS Vereda. Elas foram registradas com essa resistência, porém ainda não foram lançadas, ainda não tem campo de semente. Futuramente vamos ter. Essas cultivares, Guaiçara e Vereda, são mais produtivas que Catuai? Provavelmente não. Porém, numa área infestada por meloidógene paranaense, elas vão produzir. O Catuai não. Então é a informação de que elas são alternativa para áreas com infestação de paranaense. Agora falando um pouco sobre um projeto que nós temos aqui no sul de Minas. É um projeto que foi implantado em dezembro de 2016 em uma parceria da Epamig com a Cochupé, né, numa área de abrangência da Cochupé. Um projeto realizado em propriedades particulares. Nós estávamos trabalhando 15 ambientes, porém a gente trouxe resultado de 11 ambientes aqui hoje para vocês, com dados preliminares, né, do primeiro triênio dos anos 2019, 20 e 21, que são as 3 primeiras safras desse experimento. Infelizmente, desse ano nós ainda não temos todos os dados, então nós não conseguimos agrupar para fazer as médias. Então a gente tem de 3 anos. Nesse projeto, nós estamos avaliando 8 cultivares resistentes à ferrugem, registradas pela Epamig, e 2 cultivares como padrão, que seriam as nossas testemunhas. O Catuai 99 como a testemunha de produção, muito amplamente, né, cultivada na região, e o Bourbon amarelo como nossa testemunha de qualidade, né, que ele é reconhecido como produção de cafés de bebida fina, né, de cafés especiais. Então, com os dados do primeiro triênio, o que nós observamos? Na média de todas as cultivares e nos 11 ambientes, deu 28,5 sacas por hectare. Porém, teve um grupo que produziu abaixo da média e um grupo que produziu acima da média. O Catuai, nós observamos que produziu abaixo da média geral, com média aí nos 11 ambientes de 27,8. Os demais todos acima de 29,6, com destaque para o Paraíso 2 com 32,7 sacos por hectare. Média das 3 primeiras safras, lembrando, todas em cultivo sequeiro. Esse número pode não ter sido muito atrativo. Então nós identificamos aqui o que aconteceu em cada um dos 11 ambientes. Então nós podemos observar que em Alpinópolis, a cultivar Catiguá MG2 ficou em primeira colocação lá, na média de 3 safras, com produtividade de 53,4 sacos por hectare. Média nas 3 primeiras safras, sendo para cultivo de sequeiro, sendo um número bastante interessante. Seguido aí, essa progênie codificada aqui está sendo registrada como MGS Catucaí Pioneira. Em terceiro lugar, a ametista também com 50,8 sacos por hectare. Então assim, são números bem elevados. Então a gente identifica nessa tabela que não é só a cultivar que tem essa diferença, o ambiente também. Tem vários ambientes que ficaram próximos de 50 sacos por hectare na média de 3 anos e também alguns ambientes que ficaram com pouco mais de 20 sacas por hectare na média. Então para mostrar aí que talvez o nível tecnológico, provavelmente, né, o nível tecnológico ele tenha contribuído para essa produtividade mais inferior. Avaliamos também a qualidade sensorial, né? Nos últimos anos aí a gente está observando que muitos produtores não querem apenas mais produção de café, quer produzir café de qualidade, de acordo com o mercado mais competitivo. Então nós fizemos essa avaliação sensorial de todas as cultivares e em todos os ambientes. O processo pós-colheita foi o mesmo para todas as cultivares, né, e todos os ambientes, e foram provadas pelos mesmos kill graders. Então a única coisa que variava aqui era cultivar e o ambiente. Então o que nós observamos? A nossa média geral 82,9, o Bourbon, que é a nossa testemunha, 83,6, produziu pontuação acima da média, e o Catiguá MG2, o Paraíso 2 e o Pau Brasil também com notas acima da média, sendo que o
Paraíso 2 também com a maior pontuação média, 83,7. É muito pequena essa diferença em relação ao Bourbon. Só que aí nós vamos ver a diferença lá na produtividade de uma cultivar que é resistente, altamente produtiva, com um potencial de qualidade semelhante ou até superior à referência de qualidade. Desmistificando aí que materiais provindos, né, de híbrido de Timor não tem qualidade de vida boa. Então a gente mostra que sim, esses novos cultivares que têm o híbrido Timor como fonte de resistência também produz qualidade de vida boa. Com base nos dados de produtividade do primeiro biênio e de qualidade de 2020, nós selecionamos 5 cultivares que tiveram melhor desempenho na região. Colocamos novamente o Bourbon como referência e repetimos essa qualidade sensorial e a qualidade física. O que nós tivemos de resultado? Aqui, ó, os que estão com a letra A, que foram superiores, né? Novamente o Paraíso 2, o Catiguá MG2, agruparam aqui junto com o Bourbon em qualidade. A Aranãs, a Pioneira e a Ametista também apresentaram potencial para bebida especial, só que ficaram abaixo das demais. Em relação a características físicas, nós observamos que apenas o Catiguá MG2 foi inferior em peneira 16 e acima, por volta de 65, as demais todas acima de 75. E no MOC ele apresentou a maior quantidade, 14,8. As demais todas abaixo de 12, que é o limiar máximo permitido. Avaliamos o aspecto do grão cru beneficiado, né, visto que pode gerar um pouco mais, né, de valorização nesse mercado pelo aspecto do grão cru, em uma escala de 1 a 5, todos acima de 3,5, com destaque aí para o Aranãs e Ametista com cafés mais bonitos, né, com um aspecto mais agradável. Como curiosidade, nós trouxemos também dados de um projeto que é realizado lá no Cerrado, parecido com esse do sul de Minas, que temos em 11 ambientes aqui, lá são 23 ambientes, tanto em sequeiro quanto ambientes irrigados. Então aqui, ó, na média geral dos ensaios, nós percebemos uma média geral de 40 sacas por hectare e algumas com destaque, novamente MGS Paraíso 2 com a maior produtividade, de 23 locais. 47,6. Seguida aí da Epamig 1194, 47,1. Separamos em sequeiro e irrigado. A gente nota que os destaques, né, basicamente são os mesmos para Epamig 1194, Ametista Paraíso 2 e Aranãs. E aqui a gente tem o Sarchimor também como destaque, mostrando ser uma cultivar responsiva ao manejo irrigado. Né? Quando ela tem irrigação, ela faz parte desse grupo mais produtivo. É nítido também o aumento, né, da produtividade com o uso da irrigação. Tivemos aqui um ganho na média geral de mais ou menos 15 sacas por hectare. No Cerrado também foi avaliado a qualidade sensorial. De 21 locais aqui que nós trouxemos esse resultado, 10 vezes a MGS Paraíso 2 ficou em primeiro lugar. Então de 21 locais, 10 deles ela foi a campeã em qualidade. O Catiguá e o Bourbon em 3 locais, Aranãs em 2, Pau-Brasil, Ametista em 1194 em 1 local. Não avaliamos apenas essa pontuação. Na hora que os degustadores eles avaliam os cafés, eles anotam toda aquela descrição sensorial. Né? Podem ter 2 cafés de 85 pontos que são totalmente diferentes um do outro em questão de perfil. Então nós avaliamos também essas nuances que são identificadas pelos provadores e observamos que tem um grupo de nuances que é incidente em todo o café, em todas essas cultivares, como caramelo, frutas amarelas, acidez cítrica, mascavo, mel, corpo cremoso, chocolate ao leite. E tem algumas informações que foram observadas apenas em alguns cultivares, com destaque aqui novamente para o Paraíso 2, que, além de mais produtiva e a maior pontuação sensorial, apresentou uma bebida mais complexa, né, com uma maior quantidade de informações sensoriais. Além das nuances básicas, ela apresentou frutas amarelas, frutas tropicais, frutas cítricas, acidez málica, melado e o aroma floral. Então assim, com a apresentação fica nítido aí que hoje o material, né, com bastante potencial de produtividade e qualidade de Epamig é a MGS Paraíso 2, que é um cultivar oriunda da hibridação entre Catuai com o híbrido Timor, porte baixo, frutos graúdos de coloração amarela, altamente produtivo, resistente à ferrugem, a maturação de precoce a média, ele chega um pouquinho antes do Catuai, mas não tanto quanto um Bourbon, então ele fica aí intermediário esses 2 grupos,
excelente qualidade de bebida e também com uma boa resposta à colheita mecanizada e à poda. Esses projetos nós só avaliamos cultivares registradas pela EPAMIG com Catuai Bourbon como testemunha. Porém, agora nós temos um outro grupo, né, de cultivares que nós começamos um trabalho agora em 2022, né, nós ampliamos esse projeto para 16 cultivares, colocamos aí as cultivares mais potenciais aí também da Fundação Procafé, cultivares do IDR Paraná e do IAC. Né, é um projeto agora com 16 cultivares que foi implantado em 41 municípios no estado de Minas Gerais, né, em todas aí as áreas produtoras, para gerar aí um maior número de informações. E dentre essas cultivares, é importante a gente já relatar que, por exemplo, uma cultivar como o Arara tem demonstrado bastante interesse pelos produtores, né, um desempenho bem interessante, bem parecida com a Paraíso 2 em alguns pontos, como resistência à ferrugem, peneira alta, boa qualidade de bebida, altamente produtivo, baixa porcentagem de grãos moca, porém com diferencial de uma maturação mais tardia. Então uma não é para substituir a outra, elas servem como alternativas, escalonamento de colheita, tem que olhar a questão também de altitude no momento da escolha da cultivar. Outras opções seriam o Obatã Amarelo 4739, bem parecido, né, a maturação com o Arara, né, maturação tardia, já é uma hibridação entre Obatã e Catuai, porte baixo, frutos graúdos de coloração amarela, altamente produtivo, qualidade de bebida também muito boa. E um exemplo aqui de uma cultivar do grupo Catucaí, né, cruzamento de Catu com Catuai, uma cultivar IPR 103 que é registrada pelo IDR Paraná, também tem apresentado aí um bom desempenho, né, que já é um cultivar de porte médio, frutos médios de coloração vermelho, alta capacidade produtiva, moderada resistência à ferrugem, não é totalmente resistente, a maturação média a tardia, então ela é mais tardia um pouco que o Paraíso 2, porém ela é um pouco mais precoce que o Obatã e o Arara, também é servindo como alternativa. E boa qualidade de bebida. Pessoal, então o nosso tempo aqui é curto, né? Então essas são as informações que nós trouxemos para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente fica aí à disposição e mais uma vez gostaríamos de agradecer a presença e a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada. Vocês têm a publicação do resultado desse trabalho? Onde é que a gente acessa além dessa informação? Ainda não, a gente está para publicar até o final do ano um boletim técnico com os resultados das 4 safras. Que a gente está esperando esse resultado dessa safra para a gente fechar, para fazer uma recomendação com no mínimo 4 safras. Então pode acessar lá o epamig.br que provavelmente vai ter materiais divulgados aí em breve. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então muito obrigado a todos pela... Então, agora a gente vai ter o encerramento em cima, viu? Também ficar pedaço.